década de 1890, o Império Espanhol era uma sombra do que já foi. Há muito tempo perdera suas grandes colônias no México e no Peru, tornando-se uma potência secundária na Europa. Seu controle sobre os últimos vestígios do Império já enfraquecia. Os Estados Unidos da América levariam apenas 3 meses para pôr fim a 400 anos de imperialismo espanhol nas Américas. Esta é a história da Guerra Hispano-Americana. Cuba estava ficando inquieta sob o domínio espanhol há décadas. Como o México antes, Cuba já possuía identidade e orgulho que não mais aceitavam o domínio espanhol. A Cuba espanhola era assolada por funcionários corruptos e incompetentes, e a Espanha simplesmente não tinha autoridade econômica ou política para governar suas colônias de forma eficaz. Os espanhóis já haviam reprimido 2 ondas de rebelião em Cuba na segunda metade do século XIX, mas em 1895, uma terceira e muito mais séria insurreição irrompeu. Apesar da constante escassez de armas e da morte de muitos de seus líderes, os rebeldes cubanos conquistaram um enorme apoio para sua luta. As autoridades espanholas reagiram com mão de ferro. Rebeldes suspeitos eram fuzilados imediatamente, aldeias suspeitas de ajudá-los tinham suas plantações queimadas, e populações inteiras eram reassentadas em cidades monitoradas por tropas espanholas para impedir qualquer ajuda secreta aos rebeldes. A Espanha também enfrentava rebeliões nas Filipinas. As ilhas vinham sofrendo exploração pela Espanha e pela Igreja Católica há anos. Filipinos participaram diretamente da luta do México pela independência e reivindicaram a própria independência. Em 1896, isso resultou na Revolução Filipina. Assim como em Cuba, a Espanha reagiu com brutalidade. Rebeldes suspeitos foram massacrados, e líderes nacionalistas proeminentes, mais famoso ainda o escritor José Rizal, foram executados pelas autoridades coloniais. Simplificando, na segunda metade da década de 1890, era óbvio que o Império Espanhol estava à beira do colapso. Os Estados Unidos da América definitivamente perceberam isso. Os Estados Unidos acompanhou de perto a luta cubana. Dada a sua própria história, os Estados Unidos naturalmente simpatizava com a luta do seu vizinho pela liberdade contra uma potência europeia distante. Washington seguia a doutrina Monroe na política externa, que reservava o direito de intervir contra qualquer tentativa de expansão do colonialismo europeu nas Américas. Embora não exigisse intervenção contra colônias já existentes, era fácil ampliar essa lógica. Histórias sobre atrocidades cometidas pelos espanhóis contra civis apareciam regularmente na imprensa americana, alimentando simpatia e indignação na mesma medida e levando a pedidos para que os Estados Unidos interviessem. 2 homens tinham uma responsabilidade única pela atenção do público americano voltada para Cuba. William Randolph Hearst e Joseph Pulitzer, magnatas da mídia do New York Journal e do New York World, respectivamente, estavam travando uma intensa disputa por vendas. Para capturar a atenção do público, eles enchiam seus jornais com histórias escandalosas e muitas vezes inventadas, confiando que a controvérsia venderia jornais. Funcionou. Outros jornais seguiram o exemplo e no final da década de 1890, o cenário da mídia americana era dominado pelo chamado jornalismo amarelo, que lucrava ao incitar os leitores a um frenesi. A questão cubana forneceu material inesgotável para a imprensa amarela. Histórias sobre atrocidades espanholas contra civis eram frequentes após 1895. Ávida por notícias ainda mais sensacionais, a imprensa amarela adotou um tom agressivo, incentivando os Estados Unidos a intervir com força para proteger os cubanos. O interesse dos Estados Unidos em Cuba certamente não era totalmente humanitário. A ideia de adquirir Cuba como mais um estado era tão antiga quanto a própria União. Thomas Jefferson considerava a ilha a adição mais interessante que poderia ser feita ao nosso sistema de estados. Ainda havia muitas pessoas em Washington que pensavam da mesma forma.
Havia também um interesse econômico americano significativo em Cuba. Cerca de 35 milhões de dólares em investimentos americanos estavam investidos na ilha, e 90% das exportações estrangeiras de Cuba iam para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham interesse especial nas indústrias de açúcar e tabaco, muito afetadas pela rebelião, pois muitos trabalhadores e agricultores deixaram seus empregos para se juntar aos rebeldes. A agitação em Cuba causou prejuízos diretos aos lucros americanos. Em 8 de março de 1895, um navio mercante americano foi alvejado por patrulhas espanholas enquanto passava ao leste de Cuba. O navio espanhol suspeitou que ele contrabandeava armas para os rebeldes, mas na verdade só retornava do Panamá para Nova York. Ninguém se feriu, mas os jornais americanos trataram o incidente como uma declaração de guerra, publicando matérias que declaravam que a Espanha era uma potência perigosa e agressiva que os Estados Unidos tinham o dever de destruir. Um pedido de desculpas da Espanha e a postura sensata do presidente Grover Cleveland logo deixaram o incidente para trás. Mas a postura belicista da mídia americana só seria silenciada por um curto período. O presidente Grover Cleveland simpatizava com a causa de Cuba, mas não achava que os Estados Unidos devessem intervir diretamente. Seu governo rejeitou os apelos de interesses empresariais americanos em Cuba para intervir e proteger seus lucros. A posição do governo era que os empresários haviam assumido o risco de entrar em Cuba por conta própria e teriam que lidar com as consequências disso sozinhos. Enquanto o povo americano não estivesse em perigo, não havia nada a ser feito. A contenção de Cleveland foi testada em abril de 1896, quando um cidadão americano foi pego contrabandeando armas para Cuba. Ele foi rapidamente julgado e condenado à morte 2 semanas depois. Mais uma vez, a imprensa americana explodiu de raiva. O Chicago Tribune incentivou a Marinha dos Estados Unidos a navegar até Havana e afundar todos os navios espanhóis que estivessem lá. Em vez disso, o presidente Cleveland apelou à Espanha para poupar o homem, o que eles acabaram fazendo. Cleveland deixou a presidência em 1896, sendo substituído por William McKinley. McKinley também preferia uma abordagem pacífica. Se a Espanha pudesse ser convencida a abrandar seu tratamento severo aos cubanos, ele ficaria satisfeito. A intervenção direta sempre foi uma opção, mas era uma que McKinley relutava em usar. No entanto, a postura de McKinley decepcionou muitos. A imprensa, os políticos e o público propuseram diferentes soluções para a crise cubana. Uma sugestão era simplesmente comprar a ilha. Se a Espanha perderia a ilha de qualquer forma, não seria melhor aceitar alguns milhões de dólares por ela do que lutar uma batalha perdida? Outra sugestão era declarar o reconhecimento total da independência de Cuba, da mesma forma que os Estados Unidos fizeram com o Texas em 1836. Isso provocaria a Espanha e criaria uma justificativa para os Estados Unidos intervirem para proteger o novo país independente. Talvez, como no caso do Texas, os Estados Unidos pudessem então anexar as ilhas também. Uma centelha de esperança surgiu em novembro de 1897, quando um novo governo foi eleito na Espanha. Eles prometeram reduzir algumas das políticas mais severas se os rebeldes estivessem dispostos a depor as armas. Eles também prometeram conceder aos cubanos e porto-riquenhos os mesmos direitos políticos que os espanhóis tinham na Espanha. O novo governo chegou a chamar de volta o governador-geral de Cuba como sinal de boa-fé. A resposta foi decepcionante. A essa altura, os rebeldes não aceitariam nada menos do que a independência. Para os espanhóis linha dura em Cuba, isso foi uma traição após anos de conflito e sacrifício. McKinley estava cautelosamente otimista, mas deixou claro que, se nada melhorasse, uma ação por parte dos Estados Unidos ainda teria que ser tomada. Nada mudou muito. A guerra entre os rebeldes cubanos e os soldados espanhóis continuou no interior, e uma onda de distúrbios tomou conta das principais cidades no início de janeiro de 1898. Os interesses e cidadãos americanos em Cuba estavam em perigo crescente a cada dia. McKinley precisava agir. O presidente decidiu enviar o USS Maine para Havana como um sinal de amizade, dizia a mensagem enviada de Washington para Madrid em janeiro de 1896.
Era uma desculpa diplomática que escondia o verdadeiro propósito. O navio era um escudo e uma espada para os americanos em Cuba, caso o pior acontecesse. O USS Maine e sua tripulação de 355 homens atracaram em Havana na manhã de 25 de janeiro. Multidões curiosas vieram assistir, mas não houve protestos ou tumultos. Os navios da Marinha Espanhola, também atracados em Havana, trataram os americanos com uma cortesia forçada, com ambos os lados cientes de que poderiam estar a horas de uma guerra aberta. Bastaria a menor faísca para acender esse fogo, e o destino lhes deu muito mais do que isso. Às 20 para as 10 da noite de 15 de fevereiro, uma explosão quebrou a paz no porto de Havana. Uma explosão colossal destruiu o USS Maine, lançando uma coluna de fumaça e fogo a 45 metros de altura. A maioria dos 355 tripulantes foi morta instantaneamente. Os alojamentos da tripulação, onde a maioria dos marinheiros dormia, foram totalmente destruídos. Socorristas tentaram desesperadamente resgatar sobreviventes da água. Até mesmo a Marinha Espanhola correu para fazer o que podia para ajudar, mas a maioria não pôde ser salva. 266 homens morreram. Foi a maior perda de vidas militares americanas em um único dia desde o desastre de Custer, em Little Big Horn, 20 anos antes. O oficial comandante do Maine, capitão Charles Sigbee, sobreviveu. À 1h da manhã, sua mensagem sobre a explosão já estava em Washington. O presidente McKinley recebeu a notícia em seu roupão. Embora o capitão suspeitasse que os espanhóis haviam causado a explosão, ele não apontou culpados e não especulou sobre o que exatamente havia acontecido, por medo de incitar uma guerra. O público deve suspender o julgamento até novo relatório, dizia a mensagem de Sigbee. Essas palavras não fizeram nada para conter a reação em casa. A imprensa sensacionalista havia recebido ouro puro. Durante uma semana inteira, a destruição do USS Maine foi manchete em todos os jornais do país. Ilustrações dos artistas sobre a explosão estampavam todas as capas. Listas dos mortos eram publicadas para todos verem. O New York Journal publicou uma média de 8 páginas e meia sobre o Maine durante vários dias seguidos. William Randolph Hearst ofereceu uma recompensa de $50 mil pela condenação dos criminosos que mandaram marinheiros americanos para a morte. O grupo pró-guerra se mobilizou como nunca antes, clamando por guerra com seu novo slogan: "Lembrem-se do Maine, ao inferno com a Espanha". Análises modernas concluíram que a explosão provavelmente foi um acidente. Um incêndio começou perto do depósito de munições, causando uma detonação catastrófica. Essa também era a opinião geral em Washington nos dias após a explosão e a conclusão da investigação oficial espanhola. Apesar disso, a imprensa sensacionalista declarou que certamente foi uma mina ou torpedo lançado pelos espanhóis. Eles diziam que agora não havia outra opção a não ser a guerra. Muitos concordaram. Até mesmo o subsecretário da Marinha, Theodore Roosevelt, chamou isso de um ato de traição vil por parte dos espanhóis. McKinley não conseguiu recuperar o controle do humor do país. Enquanto os jornais clamavam por guerra e a opinião pública culpava firmemente a Espanha pela morte de centenas de americanos, o ímpeto se voltou de forma irreversível para a guerra. Ordens foram enviadas à Marinha. As esquadras do Atlântico, da Ásia e da Europa deveriam preparar seus marinheiros e abastecer-se de carvão, prontos para agir a qualquer momento. Nenhum senador de qualquer partido se opôs a um projeto de lei que concedia $50 milhões para a defesa nacional e todos os propósitos relacionados a ela. O Congresso também tomou medidas para recrutar milhares de novos soldados e fornecer a eles armas e equipamentos. O senador dos Estados Unidos Redfield Proctor voltou de uma visita a Cuba com relatos de fome e valas comuns, descrevendo os cubanos nativos como estando à beira da destruição total nas mãos da tirania espanhola. Cada detalhe macabro era devorado pelo público leitor de notícias. A mensagem era clara. Os Estados Unidos se viam moralmente obrigados a lutar contra a Espanha. Lá em Madrid, o governo espanhol sentiu a mudança de clima. Vendo a mudança na atitude e no financiamento americano, a facção pacifista começou a ganhar espaço.
Uma guerra com os Estados Unidos seria a sentença de morte do Império Espanhol nas Américas. Mas isso já não importava mais. A questão estava fora das mãos dos espanhóis. Em 28 de março, o relatório oficial do governo dos Estados Unidos culpou uma mina naval pelo afundamento do USS Maine. As evidências eram inexistentes e o relatório não justificava a culpa da Espanha. Enquanto isso, diplomatas de McKinley elevaram as exigências, exigindo autonomia total para Cuba. Se a Espanha não respondesse rapidamente a esse pedido, os Estados Unidos teriam que tomar providências por conta própria. O governo espanhol hesitou e adiou. Enquanto os espanhóis pediam dias e semanas para debater a proposta, membros do próprio partido de McKinley o rotulavam de covarde e traidor. Wall Street não quer uma guerra, e você está fazendo a vontade deles, disse a ele um republicano irritado durante uma visita à Casa Branca. Tentativas finais de evitar a guerra fracassaram. Áustria, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália e Rússia ordenaram que seus representantes em Washington e Madrid apelassem aos governos para recuarem, mas sem sucesso. Em 10 de abril, os espanhóis tomaram a decisão sem precedentes de propor um armistício aos rebeldes. Se essa decisão tivesse sido tomada meses antes, a crise poderia ter parado ali. Mas já era tarde demais. Quando os representantes americanos perguntaram se isso significava que a Espanha estava se preparando para reconhecer a independência de Cuba, os espanhóis responderam com um firme não. No dia seguinte, o presidente McKinley fez um discurso de 7.000 palavras ao Congresso. Ele não chegou a pedir guerra. Em vez disso, pediu poderes para usar as forças armadas da maneira que achasse melhor para resolver a crise cubana. O Congresso avançou muito lentamente nos dias seguintes, enquanto os políticos debatiam a redação exata e os limites do próximo passo dos Estados Unidos. Finalmente, em 20 de abril, o embaixador espanhol recebeu um ultimato final. A Espanha tinha 3 dias para anunciar sua retirada total de Cuba, ou os Estados Unidos os expulsariam. O embaixador espanhol fugiu de Washington naquela noite. Enquanto ele arrumava suas coisas, a Marinha dos Estados Unidos enviou seus navios para bloquear Cuba. O governador espanhol em Cuba recebeu a notícia de Madrid naquela noite. Considere a guerra declarada. As hostilidades começarão imediatamente. O Congresso aprovou uma declaração formal de guerra em 25 de abril. O governo convocou 125.000 recrutas para preencher as fileiras. O secretário assistente da Marinha, Theodore Roosevelt, liderou pelo exemplo, deixando seu cargo para poder lutar na linha de frente. Foi muito interessante trabalhar neste vídeo. Se você gostou tanto quanto a gente, clique no botão de curtir agora mesmo e ative o sininho antes de sair, assim você não perde quando desvendarmos mais mistérios da história. Até a próxima!